O nosso exemplo vai ser um pouquinho trabalhoso e repetitivo, mas é importante que você veja de forma suficiente quais são as operações que nós vamos fazer para gerar os segmentos pré-ordenados, né? Nós estamos falando daquela primeira fase da intercalação balanceada, que é a distribuição de registros do arquivo original para os arquivos temporários. Só a etapa da distribuição. A intercalação nós já vimos suficientemente. Então veja, eu tenho aqui um exemplo de um arquivo com 30 registros, que seria meu arquivo de dados original. Ele está totalmente desordenado. Então, nós temos 3 etapas para gerar aqueles segmentos ordenados usando o heap. A primeira é construir o heap, a segunda é ir fazendo a distribuição dos registros, e a terceira seria esvaziar o heap, ok? Então, a primeira fase nossa é a construção do heap. Como eu tinha dito, a construção do heap vai ser bem simples. Eu vou criar um vetor, e nesse vetor eu vou colocar os meus elementos na ordem em que eles aparecem. Então, ó, 5, 28, 10, 40, 35, 7, 12. 5, 28, 10, 40, 35, 7, 12. Mesma ordem. Você já percebeu que eu coloquei um 0 ali na frente, né? Lembra que lá na intercalação, na hora que eu fazia a distribuição, eu ia criando blocos diferentes para cada quantidade de registros que eu conseguia ordenar em memória, né? A gente pode voltar um pouquinho aqui para ver isso. Mas lembra, essa geração desses blocos é que eu ia fazendo de tal forma que eu não perdesse o controle do que eu já tenho pré-ordenado e o que eu não tenho pré-ordenado. Mas na medida em que eu passo a ter segmentos de tamanho variável, aquela quantidade já não me ajuda mais. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando aqui um contador de blocos, um indicador de que bloco aquele registro pertence, ok? Uma operação relativamente simples. Então, toda vez que eu for usar um registro, eu vou acrescentar a ele um indicador de que bloco que ele pertence. Meu primeiro bloco é o de número 0. Muito bem. Então, eu fiz aqui um preenchimento de um vetor de 7 posições com os primeiros registros, acrescentando esse código de bloco, de identificador de bloco, quer que seja, e gerei o meu heap, né? Isso aqui é só uma outra visão desse vetor, ok? Só que eu vou ver que eu tenho um problema aqui, ó. O 10 está acima do 7, e eu não posso ter uma estrutura, eu não posso ter um elemento maior do que o filho num heap de mínimo. Então, depois que eu fiz a construção aqui direta do heap, nós precisamos passar por todos os elementos e afundá-los, né? Só que tem uma questão importante a ser usada. Perdão, aqui eu já tinha anotado no slide, né, que o primeiro valor indica o número de segmento ordenado. Mas vamos lá, qual que é o meu problema aqui? Eu tenho que passar por todos para ir afundando quem for maior do que o filho, e é claro que eu não vou fazer essa análise para esses elementos aqui, porque eles não têm filhos. Então eu sempre começo a fazer essa análise de ver se o elemento é maior do que o filho a partir do primeiro cara que tem filho. E eu obtenho isso a partir dessa equação aqui, ó, n-1 sobre 2. Veja, ao começar daqui, eu já elimino 50% dos meus registros, né? n-1 dividido por 2. Eu só preciso tentar afundar metade dos meus registros, porque são os que têm filho. Esse cara está precisando jogar com o filho, mas veja, o 28 é menor do que o 35, é menor do que o 40, 5 é menor do que todo mundo que está lá, é menor do que o 28. Então, só esse que está fora de ordem, e aí a gente promove a troca do 7 e do 10. Feito isso, eu já construí o meu heap, né? Voltando aqui, eu teria que testar esse sujeito, esse e esse nessa ordem, ok? Eu começo daqui e vou caminhando para a raiz, ou seja, eu começo daqui e vou caminhando para a raiz no vetor. Aí sim, feito isso, faço a substituição e agora eu vou começar a fazer a distribuição, segunda fase da geração de blocos ordenados usando um heap de mínimo. Então, na raiz eu tinha um 5, copio 5 para o meu primeiro arquivo temporário, supondo que a minha intercalação vai ser de 2
caminhos. Tá? Então, eu já saí com 5 e vou descer do arquivo para ocupar o lugar do 5 o próximo elemento, que é o 6. Né? Então, vou fazer essa troca, desci o 6, e aí, quando eu jogo o 6, sempre na raiz, quando eu jogo o próximo elemento sempre na raiz, o que eu tenho que fazer? Afundar esse elemento. Né? E a operação de afundar eu vou ver, 6 é maior do que 28? Não. 6 é maior do que 7? Não. Ok? Não preciso fazer mais nada. Né? Lembra que eu só afundo se ele for mais pesado, né? Ou maior do que o filho. Bom, então o 6 está pronto para ir para a saída também. Né? Escrevi o 6, desci o próximo, que era o 21. E aí eu vejo, de novo, toda vez, 21 é maior do que 28? Não. 21 é maior do que 7? É. Então eu tenho que trocar os dois de lugar. Né? 21 e 7 aqui no meu vetor, eu preciso só fazer essa substituição. Faço, aí o 7 está ok, só que eu ainda tenho um problema aqui. 21 é maior do que 10? É. 21 é maior do que 12? É. Ele é maior do que os dois filhos. Eu tenho que continuar afundando esse 28. Na hora que eu começo a afundar o cara da raiz, eu tenho que continuar afundando ele até chegar numa folha. Mas qual dos dois vai trocar de lugar com o 21? Eu vou afundar o 21 para cá ou para lá? Já dissemos. Eu não posso substituir pelo 12, porque o 12 é maior do que o 10. Né? Então eu tenho que trocar o 21 de lugar com o 10. Troquei, agora tudo bem aqui, e eu chego a uma estrutura válida para o meu heap. Então eu coloquei o 21 na raiz e afundei até aqui. Né? Eu parei de escrever o vetor aqui, mas as posições aqui referentes ao vetor permanecem apresentadas. Então o 7 agora já pode ser escrito lá na minha saída. E ao escrever o 7 lá, eu deixo a raiz vaga e desço o 11. Muito bem. 11 é menor do que 28? Sim. 11 é menor do que 10? Não. Preciso inverter os dois. E aí eu vejo, 11 é menor do que 21? É. 11 é menor do que 12? É. Beleza. Meu heap está válido. Eu posso já copiar o 10 para a saída e descer o 29. Então é exatamente a situação que eu tenho aqui. 29 é maior do que 28? É, tem que afundar. 29 é maior do que 11? É, tem que afundar. Vou trocar por qual dos dois? Pelo 11, porque 28 não pode ficar acima do 11. Então faça a troca e ainda tem que testar. 29 é maior do que 21 e é maior do que 12. Então eu tenho que trocar aqui também. E aí eu vou descer para o lugar do 12, porque o 21 não poderia ficar acima do 12. Pronto, afundei o 29, coloquei o 29 na raiz, afundei, 11 já é o menor elemento do heap, jogo 11 para a saída, desço o 27 e vou afundar para o lado de cá. Veja, o 27 vai ter que descer aqui para o lugar do 12, e o 12 vai subir para cá, e ainda vai ter que descer para o lugar do 21, né? Então, eu tenho essa operação representada aqui agora. Já fiz tudo de uma vez só, né? O 27 desceu até lá embaixo, 12 e 21 subiram, então 12 agora é o menor elemento do meu heap. E eu vou fazendo isso até esgotar os registros. Então, de forma mais rápida, 12 vai para a saída, desço 9. Opa, peraí. Agora aqui eu tenho um problema. O 9 é o meu menor elemento. O meu heap está válido. Mas se eu colocar o 9 aqui, o que vai acontecer? Eu vou perder a ordenação dos meus elementos. O meu bloco teria que terminar aqui, porque 9 é menor do que 12, eu não teria mais a pré-ordenação. No entanto, eu ainda tenho muitos outros elementos que poderiam entrar depois do 12 sem comprometer essa pré-ordenação. E é para isso que serve um indicador de bloco, né? O contador do bloco, o número do bloco. Veja, agora eu passei para 1. Então, toda vez que eu descer um elemento, né, desci o 9, que for menor do que o que acabou de sair, quem tinha acabado de sair? O 12. Quem chegou? O 9. O 9 é menor do que o 12, então ele não pode ser escrito nessa sequência. Aí eu jogo ele para o próximo bloco. Eu aumento o contador de blocos. Ao aumentar o contador de blocos, eu tenho que considerar na comparação do 9 com o 28 e com o 21, que antes de eu comparar um número propriamente dito, eu tenho que comparar o bloco. Então, se esse bloco é maior do que o bloco desses dois caras,
mesmo que o valor seja menor, então eu considero que ele é mais pesado. E ele vai ter que descer. Ele vai descer primeiro para cá, porque 21 é menor do que 28, e depois para cá, porque 27 é menor do que 29, né? Então eu tenho aqui essa representação, olha, o bloco, o elemento 19 veio cá para o canto, 21 subiu, 27 subiu. Ok? Então toda vez que eu escrever um elemento lá e descer um maior do que, um menor do que ele, eu tenho que trocar o número do bloco, e o número do bloco já era algo muito mais pesado. No entanto, quando eu fiz essa operação, quem ficou aqui em cima foi o 21. 21 pode ser escrito na saída, vou descer o 38. E o 38 é maior do que o 21, então ele pode continuar no mesmo bloco do 21, ele pode manter o mesmo indicador de bloco do 21, sem ter que ser afundado como fizemos com o 9. Ou seja, posso continuar gerando mais elementos nesse primeiro bloco ou segmento ordenado. Então, vou jogar o 38 para lá. Ah, perdão, não. O 38 é maior do que o 27, é maior do que o 29. Eu tenho que descê-lo aqui, né? Ah, também é maior do que o 28 lá de cá. Então, desci o 38, o 27 ficou menor, jogo o 27 para lá, desço o 8. 8 é menor do que 27, então também troco o indicador de bloco dele. Vou descer para cá, porque 28 é menor do que 29, e depois vou descer para cá, porque o 35 é menor do que o 40. Então é sempre isso. Se o elemento que chegou for menor do que o que eu acabei de escrever, eu aumento o indicador de bloco, o número do bloco, que o torna mais pesado de quem for do outro bloco. Desci 8 aqui, 0,28 lá em cima agora, escrevo 28 na saída, desço o 49, que cabe ainda nesse segmento. 49 vai descer aqui para o lado do 29 e vai descer aqui para o lado do 38. Lembra que 0,38, nessa lógica, é menor do que 1,9. Tá? Sempre compara o bloco primeiro. Muito bem, então 49 desceu. Aqui eu fiz tudo muito automático, né? O 29 subiu e eu já escrevi o 29 lá na saída, tá? E desci o 3, né? Então aqui é porque ficou faltando um slide, mas 29 subiu, 38 subiu para cá, o 49 desceu para lá, e aí eu já escrevo esse 29 que vai estar aqui no meu próximo segmento. 29 lá, tá? Aí eu desci o 3, 3 é menor do que 29, então eu também aumento o bloco. Ele vai descer para o lado do 35, que é menor do que o 39, e vai descer para o lado do 40, que é menor do que 1,8. Então fiz a troca, 35 subiu, 40 subiu, 3 desceu, e aí o 35 vai lá para a saída, desço o 15. 15 é menor do que 35, mudo o contador de bloco, né? Vai descer para cá, para o lado do 39, depois vai descer para cá, para o lado do 49, ok, desceu, e reorganizei meu heap, o 39 vai lá para a saída, né? E aí eu vou descer o 13. Muito bem, 39, 13 veio para cá, 13 é menor do que 39, então aumenta o bloco, ele vai descer aqui para o lado do 40, que é menor do 49, e aqui não, olha, aqui os meus dois próximos elementos já fazem parte do bloco de número 1. Então, eu vou trocar um 13 pelo um 3, né, porque um 3 é menor do que um 8. E quem vai ficar aqui em cima é o 40, né? Posso escrever o 40 lá na saída, vou descer agora o número 30. O número 30 é menor do que o 40, então ele vai para o bloco 1. Tem que trocar aqui com 0,49, depois trocar aqui com 1,9. Aí o 49 fica em cima, jogar o 49 lá no fim do bloco, descer o 17 e vou continuando. É uma coisa repetitiva, né? O 17 vai descer aqui para o lado do 1,3, depois para o lado do 1,8. Né? Fiz a troca. E agora, veja, esse cara, ele já não é mais do bloco 0. Então eu não posso escrevê-lo na frente de 49. Lembra no processo anterior que a gente, quando encontrava essa situação, a gente passava para o próximo arquivo temporário? É exatamente o que nós vamos fazer. Esse 1,3, ele não vai ser escrito no arquivo 1, mas no arquivo 2. Tá bom? E aí eu desço o próximo cara, que é o 46. O 1,46 vai descer aqui para o lado do 8, que é menor do que o 9, e para o lado do 13, que é menor do que o 17. Fiz as substituições. Esse 1,8 vai no bloco 1,
para cá, desço o 18. O 18 vai descer aqui para o lado do 9, para o lado do 15. Então, vai ficar 9, 15, 18. Escrevo 9 na saída, desço 36. 36 vai descer aqui para o lado do 13, que é menor do que o 15, depois o 17, que é menor do que o 46. Fiz a troca, jogo o 13 na saída, desço o bloco 1, o registro 1, desculpa. Peraí, de novo, o 1 é menor do que o 13, então ele não pode entrar nesse mesmo bloco, aumenta o contador de blocos de novo, passa para 2, né? E ele vai ser mais pesado, obviamente, que todo mundo que está aqui, que é do bloco 1. Então ele vai descer aqui para o lado do 1,15, depois do 1,18, né? Fiz a troca, o 2,1 foi lá para baixo. E aí eu continuo ainda aproveitando ao máximo esse bloco 1. Todo mundo que está aqui com o contador de bloco 1 vai ter que entrar aqui ainda, ok? Então, escrevo 1,15, desci o 4, 4 é menor do que 15, ele vai para o bloco 2 também. Afundo para cá, porque 17 é menor do que 18. Afundo para cá, porque 36 é menor do que 46. Então, subiu 17, subiu 36, 2, 4 foi lá para baixo. O 17 vem para cá e eu vou trazer o 34 lá de cima. 34 é maior do que 17, então ele permanece no bloco. Vai descer aqui para o lado do 18 e para o lado do 1,30. Né? Então subiu 18, subiu 30, subiu, e o 1,34 foi para lá. Escrevo 18 na saída, vou descer o 16, que é menor do que o 18, então ele vai para o bloco 2 também. Desço ele aqui para o lado do 1,30 e depois do 1,34. Fiz as trocas. Escrevo 30 na saída e trago 19 agora, menor do que 30, também vem para o bloco 2. Vou descer ele aqui para o lado do 34. Aqui todo mundo está no bloco 2 já, mas o 2,1 é menor do que o 2,16 e do que o 2,19 propriamente dito. Fiz as substituições, 1,34, 2,1, 2,19. Escrevo 34 na saída. Eu ainda tem mais gente do bloco 1 aqui para cuidar. E vou descer agora quem? O 22. 22 é menor do que 34, então ele também entra no bloco 2. Vou descer ele para cá e depois para cá para um 46. Então fiz as operações. Agora veja bem, eu vou escrever um 36 aqui e vou trazer quem? Acabou. Não tem mais ninguém para eu trazer para cá. Então, o que eu faço nesse momento? Eu não posso deixar minha raiz vazia. Eu não posso escolher qualquer um para subir para o lado dela, porque isso pode desestruturar a minha árvore e, por exemplo, vamos supor que eu suba 1,46, que é menor do que o 2,1, e suba para o lugar do 1,46 o 2,4. Aí eu vou ficar com um buraco aqui. Eu não posso ter buraco no meio do meu vetor. Né? Então, qual que é a minha solução? Eu vou sim escrever um 36 lá, mas quem vai subir, olha só, é o 2,19. E ao subir o 2,19, o meu vetor, o meu RIP diminuiu de tamanho. Então eu peguei o último elemento, joguei lá em cima no lugar da raiz e diminuí o tamanho do meu RIP. E vou repetir isso até meu RIP esvaziar, acabar. Bom, ao puxar o 2,19 para lá, eu tenho que afundar ele de novo. Ele vem aqui para o lado do 1,46 e do 2,4. Fiz as trocas. Jogo um 46 lá na saída e vou subir quem? O último elemento do RIP de novo, né? Então, 1,46 foi para lá, o 2,16 subiu. E olha que meu RIP diminuiu mais uma vez. Bom, o 2,16 vai trocar de lugar com 2,1. E agora eu começo um novo segmento, porque aqui todo mundo é bloco 2. Lembra que eu só estou trabalhando com 2 caminhos, 2 arquivos temporários. Então, o meu próximo bloco vai entrar aqui na sequência do arquivo temporário 1, depois aqui, depois aqui, depois aqui, lembra? A gente sempre vai escrevendo no fim dos arquivos temporários. Cada vez que eu mudo de segmento ou de bloco, eu mudo de arquivo temporário, mas circulando ali entre os dois. Então, nesse caso, eu vou escrever na frente do 49 o meu 2,1, né? E subir aqui o 2,19 para o lugar dele, tá? Esvaziando o meu RIP, tirando o último elemento do RIP e pondo lá na raiz. Ao fazer isso, eu tenho que afundar. Não, perdão, vou afundar para o lado de cá, né? 4 é menor do que 16. E só, porque o 22 não, o 22 é maior do que o 19. Fiz a troca, escrevo o 4 lá no fim do arquivo, né? Vou puxar ele para cá. E vou subir quem? Vou subir o 22, que é o último elemento do meu RIP. Só que aqui eu coloquei na linha de baixo porque não cabia ali no fim da tela.
mas é continuação, tá? Aqui é como se fosse uma estrutura toda linear. Muito bem, sobrou isso aqui, eu passei o 22 para cima, eu tenho que trocar o 22 de lugar com 16, troquei, escrevo 16 na saída, e sobe quem? O último elemento do heap, que é o 22. 22 é maior do que o 19, tem que trocar os dois de lugar, escrevo o 19 na saída e subo quem para a raiz? O 22. Aí ficou só ele mesmo, escrevo 22 na saída e pronto, acabou, né? Veja, com toda essa estrutura, eu já acabei gerando 3 blocos. Eu vou precisar de 2 intercalações. Se eu tivesse feito com aquela conta natural dos 4, de 4 em 4, né, eu teria gerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos. Aqui eu precisei só de 3. Tá bom, meu heap tinha tamanho 7, eu poderia ter feito uma conta diferente. Então, vamos repetir aqui, ó. Se eu fosse contar de 7 em 7, 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria 5 blocos de tamanho 7, né? Para ficar mais adequado ao exemplo que nós fizemos. Ao invés de eu gerar 5 blocos de tamanho 7, eu gerei 3. Agora pense se fossem milhões de registros. A gente teria economizado, não 2 blocos, mas 2 milhões de blocos, quem sabe, né? Se o meu heap for muito maior, o ganho é brutalmente mais representativo. Enfim, não vamos contar com a sorte. Se a gente sabe que eu posso intercalar segmentos de tamanho variável reduzindo o custo do meu algoritmo, então eu vou saber como gerar esses segmentos de tamanho variável e aí a gente consegue otimizar muito o nosso algoritmo. Beleza? Então, com isso a gente fecha a parte de arquivos sequenciais. Você já aprendeu todas as operações e a que faltava agora é a intercalação. Daqui para frente nós vamos dar um pouquinho de assunto que a gente vai ver arquivos indexados. Mais matéria nova, muita coisa legal, então continua com a gente.